O roubo de identidade é uma coisa muito comum nos nossos dias. É um crime mais comum do que parece. Isso acontece quando alguém, por exemplo, invade as redes sociais de uma pessoa, rouba a senha, tira dali algumas informações e começa a se passar por aquela pessoa. Alguém aqui já deve ter recebido aquele golpe de quando o WhatsApp de outra pessoa é invadido e aí começa a pedir dinheiro e a pessoa na boa intenção começa a dar dinheiro para aquele amigo pensando que é aquele amigo. Alguém também já deve ter recebido aquele telefonema dizendo: olha, acabei de sequestrar sua filha, seu filho, seu parente e ele está aqui comigo e você precisa fazer um depósito porque senão eu vou matar essa pessoa, né? Todos esses telefonemas vêm de lugares distantes, mas a pessoa no desespero parece que realmente o parente, aquele ente querido foi sequestrado. Isso são maneiras de dar golpe e passa pelo roubo da identidade. Quando nós vamos a alguma repartição pública ou quando nós vamos fazer alguma documentação necessária, é preciso comprovar a nossa identidade. Uma das maneiras de comprovar a nossa identidade ainda é a impressão digital. Cada um tem a sua e ela não se repete. Cada um de nós tem a sua impressão digital. Alguns celulares já usam essa impressão digital para reconhecer que é realmente aquela pessoa. Outros usam a expressão facial, né? É mais fácil a gente abrir o celular mostrando a face, o rosto, do que a gente digitar um código. Isso são maneiras de identificação da nossa identidade. Além dos documentos com foto, como RG, como passaporte e também como a CNH. O que estava acontecendo no Evangelho, no texto que nós ouvimos hoje? João Batista começou a fazer aquilo que ele foi enviado para fazer. Ele começou a aplainar os caminhos do Senhor. O Evangelho da semana passada, a liturgia da semana passada, falava deste aplainar os caminhos do Senhor. Na antiguidade, os templos, eles eram construídos sobre as colinas, sobre os montes. Então, aplainar os caminhos do Senhor significa: vamos tirar estes deuses, vamos aplainar estes montes, porque Deus não está no alto dos montes, Ele não está nos templos pagãos, mas Ele está no meio de nós. Ele veio, Ele se fez homem, Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele assumiu a nossa natureza humana para estar próximo de nós. Então, diante de toda essa pregação e de toda essa expectativa, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, aqueles que estavam no templo, começam a escutar falar de um certo João Batista. João Batista faz uma pregação que atrai as pessoas. João Batista faz uma pregação que chama as pessoas à conversão. João Batista está no deserto. É uma figura que não tem nenhuma beleza externa. Ninguém vai ao deserto para ver um homem espetacular, mas vai para ver um homem que está vestido com pele de camelo, que se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. É um homem que não deve ter muita beleza, né? Não deve ter uma formosura, não é alguém que chama a atenção, mas a palavra deste homem chama a atenção. A palavra deste homem, ela desperta as profecias do Antigo Testamento, ela desperta aquilo que Deus tinha falado lá atrás, e que agora parece que está se cumprindo, se consumando. Então, os chefes dos sacerdotes mandam perguntar a João Batista. É interessante, né? Por que eles mesmos não vão perguntar a João Batista, mas mandam alguém perguntar? Mandam alguém que vá lá, né?
porque não querem reconhecer de fato esta novidade que está em João Batista. E a pergunta é: você é o Messias que nós estávamos esperando? Você é aquele que o Antigo Testamento falava, que as profecias falavam? Você é aquele que a lei dizia que viria para libertar Israel? E ainda assim, como é que é possível Deus realizar uma obra de salvação através de uma figura que não representa nada, através de uma figura que nós nem conseguimos identificar direito, através de uma figura que é tão simples, tão frágil, tão fraca? A única arma que João Batista tem é a sua pregação, é a palavra. E aí João Batista negou: eu não sou o Messias. João Batista não tem medo e não quer se apropriar de uma identidade que não é a dele. João Batista tem uma missão, e a missão de João Batista não é ser o Messias, mas é preparar os caminhos do Messias. João Batista tem definida a sua identidade. João Batista sabe muito bem quem ele é, e sabe o que ele veio fazer. Não existe contradição, contrariedade entre a missão de João Batista e a missão de Jesus. E também não existe inveja, não existe desejo de assumir o lugar do outro, não existe desejo de esconder-se atrás do outro. João Batista tem a coragem naquele momento de dizer: eu não sou aquele que deve vir, mas ele já está no nosso meio. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, de desatar as correias das sandálias dele, mas ele já está aqui. João Batista tem esta coragem porque reconhece a grandiosidade, o poder, a força de Deus. Então João Batista tem consciência da sua identidade, e por isso, lá na frente, quando Jesus vai passar próximo de João Batista, ele vai indicar aos discípulos dele dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que veio para tirar o pecado do mundo. João Batista identifica, não existe dúvida, não existe nenhuma tensão entre a palavra de João Batista e a palavra anunciada por Jesus, mas existe uma identificação clara, direta, objetiva. Um dos grandes problemas hoje da nossa fé é o subjetivismo. O subjetivismo que nós vivemos, que não mais nos identifica como católicos. Cada um parece ter a sua verdade, cada um parece ter a sua maneira de ser cristão, e por causa disso, nós nem mais sabemos quem é católico, quem não é católico. Às vezes, a gente olha no carro, vê lá um tercinho pendurado e fala: bom, aquele ali é católico, mas talvez seja católico do seu jeito, da sua maneira. Esse outro carrega um sinal, uma cruz, ou uma estampa de santo na camiseta, mas talvez também ele seja católico do seu jeito, da sua maneira. Então nós começamos a ter maneiras de ser católicos, maneiras de seguir a Jesus Cristo, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nos convém, do jeito que nos agrada. Um catolicismo seletivo, muito seletivo, como se nós estivéssemos na feira, escolhendo frutas, e aí a gente pega isso, pega aquilo outro ainda. Isso aqui está na minha cesta de ser católico, isso aqui serve para mim, e ponto final, e ninguém mais tem nada com isso. É um catolicismo seletivo, é um catolicismo que não vai de encontro ao anúncio do Evangelho, é um catolicismo que não nos apresenta no mundo, que não nos identifica no mundo de fato,
como católicos, como pessoas que têm a fé e vivem esta fé como esta fé nos pede. É um catolicismo muito brando, muito light, e às vezes muito diet também, né? Que não engorda, não faz nada, não se compromete com a realidade do mundo, não se compromete com as contradições do mundo, vai aceitando as propostas do mundo, porque os tempos são outros, os tempos agora são diferentes, os tempos agora são tempos renovados. Hoje nós temos 2 seminaristas que se aproximam das ordens sacras, e neste ano, se Deus quiser, serão ordenados diáconos e, com a graça de Deus, padres. Mas aviso a vocês, vocês não serão ordenados padres para falar a linguagem do mundo. Vocês não serão ordenados padres para concordar com o engano, o erro, o pecado do mundo. Vocês não serão ordenados padres, como nós não somos ordenados padres e bispos, para estar de acordo com aquilo que o mundo prega, mas justamente para trazer o Evangelho e explicar o Evangelho ao homem de hoje, com as suas perguntas, os seus questionamentos, e iluminar a vida das pessoas. Isso é ser católico, isso é ser fiel ao Evangelho, isso é ter fidelidade à palavra de Deus. E se vão nos chamar de conservadores, não tem problema, bendito seja Deus. Se ser conservador é ensinar a verdade do Evangelho, que assim seja, porque às vezes nós temos medo desses termos, dessas palavras, e por causa disso nós vamos nos afastando das coisas, querendo conciliar, fazer uma conciliação nas coisas, e com o Evangelho não existe conciliação. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios, porque o morno é vomitado, ele não faz parte desta realidade, e cada vez mais se faz necessário, se faz presente, ser como João Batista, dar testemunho daquele que vem, e dar testemunho com a firmeza da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.